E aí pessoal, beleza? Beleza? Então, hoje o vídeo vai começar de uma forma diferente, porque nós vamos explicar, devido a alguns comentários, alguns acontecimentos no nosso canal essa semana, Exatamente. a gente vai explicar mais uma vez O objetivo do canal. do canal, Né? certo? O objetivo do Batalha de Livros não é fazer comparativos de livros semelhantes para decidir qual que é o melhor, qual que é mais da hora, qual que é mais divertido. Não. O nosso canal ele tem o objetivo de comparar qualquer livro de qualquer autor, de qualquer estilo, romance, ficção, não precisa ser iguais. O nosso objetivo aqui é comparar os livros para saber qual vale a pena ler primeiro. O livro que perde não é que ele não vale a pena, que ele é ruim, que ele é péssimo, não é isso. Só é que o outro que ganhou vale a pena ler primeiro pelas bases do sorteio que a gente faz aqui. Certo, galera? Então não existe livro ruim, não existe livro melhor que o outro, todos os livros são iguais. A única diferença é que um tem um detalhe ou outro que vale a pena ler primeiro. É isso, beleza? Inclusive, só se o livro tá na batalha, nos dois livros aqui, certo? Se a gente escolheu esses dois livros, são porque Já tanto passou por eu uma... quanto o Vinícius a gente gostou dos livros. Exatamente, já passou por uma pré-seleção, né? Pra gente o livro não é ruim, o livro é bom, por isso ele tá aqui. Exatamente. Beleza? Então dessa maneira, começa hoje a segunda batalha das quartas de final. Roda a vinheta. Começando então a segunda batalha das quartas de final, as disputas de hoje serão entre os livros, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e o Caçador de Pipas. certo? Então vamos sortear a primeira categoria de hoje. E a primeira categoria de hoje é, segundo o nosso sorteio, autor e autora dos livros. Falando agora para vocês os autores dos livros, então vamos começar falando do autor de O Caçador de Pipas, que é o Khaled Hosseini. O Khaled ele nasceu em 1965 em Cabul, no Afeganistão. A mãe dele era professora de uma escola só de meninas lá, uma escola, ela dava aula pro segundo grau. E o pai dele trabalhava no Ministério do Exterior. Em 1976 eles se mudam para a França devido ao trabalho do pai dele, né, como relações exteriores do Afeganistão. Só que logo em seguida acontece o golpe comunista, onde o Afegão é invadido pela Rússia, aí começa toda uma guerra lá. Então a família, como não pode voltar para o Afeganistão, eles pedem asilo para os Estados Unidos e eles vão morar lá nos Estados Unidos. E lá eles vivem com a ajuda do governo, eles passam fome, né, eles passam umas certas dificuldades lá no começo. E o Khaled ele tem 3 livros publicados atualmente. O primeiro que é o Caçador de Pipas, né? O segundo que é A Cidade do Sol. E agora um terceiro que ele lançou recentemente que é O Silêncio das Montanhas, que eu não tenho ainda, mas o Murilo vai comprar pra mim. Vou. Bom, ele foi formado, ele se formou também em Biologia, né, na Universidade de Santa Clara. Uhum. Depois ele se formou em Medicina, em 93 ele se formou em Medicina, Foi. na Califórnia. Uhum. E ele é casado, Tem tem dois dois filhos, né? E ele foi, a ONU chamou ele para ser representante voluntário do Alto Comissionário de Refugiados das Nações Unidas, né? Que é o representante das pessoas que estão fugindo de algum país devido à guerra e tudo mais. E ele tem uma ONG lá nos Estados Unidos, que é uma ONG é uma ONG com o nome dele, que auxilia as pessoas que são refugiadas do Afeganistão e estão lá nos Estados Unidos, para não ter aquele problema que ele teve no começo, quando a família dele se mudou para lá. Então esse é o autor de O Caçador de Pipas. E agora falando então da J.K. Rowling para vocês, que é a autora do Harry Potter. E a J.K. Rowling, autora de Harry Potter, nasceu dia 31 de julho de 1965. Ela se formou em Literatura e Língua Francesa na Universidade de Exeter, certo? E Harry Potter surgiu na mente dela em uma viagem de trem. Pra onde foi a viagem de trem? De Inglaterra para França. Isso aí. Ou da França para Inglaterra, uma das suas coisas. Foi da França para Inglaterra. Quando ela chegou na estação de King's Cross, é verdade. ela já tinha o Harry Potter e a grande maioria dos personagens do primeiro livro elaborados. formados. Uhum. Certo? Aí,
depois disso, né, a história aí, todo mundo já conhece a história dela, na verdade, né? Ela publicou 7 livros, já foram traduzidos para mais de 70 países os livros, mais de 500 mil de livros vendidos em todo o mundo. E aí, além do Harry Potter, ela ainda escreveu mais 2 livros que são paralelos à série, que é Os Animais Fantásticos de Onde Habitam e O Quadribol Através do Século. Recentemente que eu digo um ano e meio atrás, mais ou menos, ela lançou um livro chamado Morte Súbita, pelo menos chegou aqui no Brasil nesse tempo aí, que é um livro conta a história de uma cidadezinha e as pessoas que estão nessa cidade e o que acontece com elas quando um representante local acaba falecendo. Bem diferente do universo Harry Potter, né? Sem magia nenhuma, na verdade. E aí, recentemente, agora, nesses um mês e meio mais ou menos, foi revelado que um livro que estava fazendo bastante sucesso lá na Inglaterra, até com uma boa vendagem, chamado The Cuckoo's Calling, que é A Hora do Cuco, que é um livro sobre história de um investigador, uma coisa meio Sherlock Holmes, que era do autor Robert Galbraith. Na verdade é um pseudônimo dela, da J.K. Rowling. E aí quando isso foi revelado pelo grupo de advogados dela, as vendas já estavam boas já e dispararam, e aí já virou sucesso mundial, e aí todo mundo já quer ler o livro dela, e aqui no Brasil ainda não chegou, em português. Tá na hora de chegar já, né? E diz a lenda aí, o pessoal tá dizendo que ela vai escrever uma série de 7 livros, né? Ela já tem o primeiro publicado, ela tá escrevendo o segundo. Então essa é a... E teve também a informação, que não sei se você lembra, que a gente viu na internet, que existe mais 2 livros, talvez, do Harry Potter. Ah, sim, que é verdade. Ela soltou, que foi... A gente não sabe se isso realmente é confirmado, mas... Saiu essa notícia que ela está escrevendo, acho que não 2, acho que eram 3 livros. Não, são 2 ou acho que eram mais 3 livros ainda que ela ia escrever do Harry Potter pós, né, o último livro. Exatamente. Então esses são os autores, né? O Khaled Hosseini e a J.K. Rowling. E assim, seu voto vai para? Meu voto vai para a J.K. Rowling, porque além dela ter feito 7 livros do Harry Potter, que são brilhantes, até com um livro que não era dela até então, né? Ninguém sabia que era dela, ela conseguiu vender bem. Então é porque ela escreve realmente bem. Já estão querendo até contar os direitos autorais para virar filme, para vocês verem. Mas o meu voto vai pro Khaled Hosseini. Eu acho que ele é um grande autor, ele escreve muito bem, não tem como não se emocionar com os livros que ele escreve. O cara é bom mesmo. E por toda a dificuldade que ele passou, fugindo do Afeganistão também, e por toda a humanização que ele tem com as pessoas que são refugiadas de lá, com a ONG, o trabalho dele na ONG e tudo mais, o meu voto vai pro Khaled Hosseini. Beleza? Então assim, um voto para cada, um ponto para cada na primeira categoria, certo? Vamos então. Segunda categoria de hoje. Sorteia aí, Murilo. Sempre cai 2 com você, né? Ou não sai, ou cai 2. Cai em 2. E a segunda categoria de hoje é? Sinopse. Sinopse. E a primeira sinopse de hoje é O Caçador de Pipas, e conta a história de 2 garotos, do Amir e do Hassan. O Amir, ele é filho de empresário lá do Afeganistão, bem-sucedido, eles são bem de vida, e o Hassan, ele é filho do empregado da casa, tipo de um governante que cuida das coisas da casa. Só que como eles têm a idade próxima, eles são muito amigos, eles se dão super bem. O Amir, ele tem um problema de relacionamento com o pai dele, porque ele é órfão de mãe, a mãe dele faleceu quando ele nasceu. Então, devido a isso, o pai dele meio que criou um certo bloqueio, não consegue demonstrar muito afeto pelo filho e tudo mais, então a relação deles é meio conturbada. O que acontece é que o Hassan, que é o filho do empregado, o pai do Amir tem mais carinho, tem mais atenção por ele do que pelo próprio filho. Tanto que o Hassan tem um lábio leporino, que é aquele lábio que é grudado junto com o nariz, e o pai do Amir acaba pagando a cirurgia plástica para remover esse defeito da face dele. E o Hassan, ele e o pai dele fazem parte de uma casta, que lá no Afeganistão é tudo dividido por casta, como se fosse uma classe social. Eles são da última casta que existe, então eles são bem rejeitados por todo mundo do país e tudo mais. E aí no Afeganistão, em todo inverno, acontece um campeonato de pipas. Todos os garotos se inscrevem e aí um determinado dia todos soltam um pipa e aí um começa a eliminar, cortar o pipa do outro até que reste somente um no ar. E acontece que o Amir acaba sendo o grande vencedor daquele ano. Ele consegue
cortar todos os pipas e tudo mais. E é onde entra a história do caçador de pipas, porque o Hassan, todos os pipas que o Amir corta, ele corre atrás para resgatar o pipa. E aí quando ele vai atrás do último pipa... Quando ele vai atrás do último pipa, ele encontra com o Asef, junto com mais 2 amigos, que formam um grupo de meninos da cidade que não gostam nem do Hassan e nem do Amir. E eles acabam estuprando o Hassan. E o Amir vê, ele vai atrás para encontrar com o Hassan quando ele vai atrás da pipa, só que ele acaba pegando, ele chega no momento da agressão. Sim. E ele vê aquilo, porém ele prefere guardar aquilo pra ele. Ele não conta pra ninguém, não conta pro pai. Sabe que é uma situação vergonhosa. Exatamente. Assim, porque ele não reagiu pra defender o amigo, né? Exatamente. Porém ele se sente culpado com isso, de certa forma, e ele acaba causando uma situação para que o Hassan seja expulso da casa dele. Então ele coloca dinheiro e o relógio do pai nas coisas do Hassan. E aí quando eles vão ver... Quando eles vão ver, as coisas estão junto com o Hassan, onde o pai do Amir acaba expulsando o Hassan e o pai dele, né? da casa onde eles moram. Aí logo em seguida acontece o golpe comunista, onde a Rússia invade o Afeganistão, né? E aí o Amir e o pai fogem pro Paquistão e depois vão para os Estados Unidos e lá eles passam dificuldade, como o autor da história que a gente já comentou com vocês. Passa toda uma dificuldade, mas consegue sobreviver lá. E aí o Amir cresce, os anos passam, ele estuda, se forma nos Estados Unidos e conhece uma outra afegã, que é a Soraya, e eles acabam casando. E aí a Soraya vai morar junto com o Amir e com o pai dele e acaba cuidando do pai do Amir, que já está velhinho já, e acaba falecendo. Exatamente. Após 15 anos da morte do pai do Amir, um amigo da família, muito próximo, entra em contato com o Amir e diz a ele que ele tem que voltar para o Paquistão, porque ele tem uma missão muito importante para cumprir no Afeganistão. Exatamente. E aí o Amir volta para o Paquistão, encontra com esse amigo, ele conta o que está acontecendo, o que aconteceu depois que a Rússia saiu, que começou a guerra civil, que apareceu o Talibã no Afeganistão. E aí a gente não pode contar mais, porque aí vai estragar a surpresa, mas o Amir ele vai até o Afeganistão e aí ele passa por algumas situações lá, que é como se fosse uma prova de rendição por todos os erros que ele cometeu no passado com um amigo dele, e acaba passando por alguns testes de rendição e tudo mais. Tá? É uma história muito bonita, vale muito a pena ler. Preparem os lenços, né, na hora que vocês estiverem lendo, porque é um livro muito bacana. Certo? Certo. Então agora vamos falar da segunda sinopse de hoje, que é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Exatamente. Bom, falando então da sinopse de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, todo mundo já conhece o Harry, né? Ele é um garoto bruxo que passa o verão com os tios, que são Londres, né? Trouxas. E ele tá de saco cheio já, dessa família, porque eles acabam proibindo o Harry de fazer tudo o que ele quer. E maltratando ele, né? E maltratando o pobre do garoto. Além de ter que aturar essa família, são os Dursleys, ele chegou agora a tia Guida, que tá ali... Fazer uma visita. Ela foi fazer uma visita e ela é chata. Chata. Ela provoca muito o Harry, e chega um momento que o Harry de saco cheio já, ele fica nervoso, e ele acaba fazendo magia sem querer. Isso. E ele transforma a tia Guida em um balão. E ela sai voando pela janela. E aí o Harry pega as coisas dele e foge da casa. E acaba entrando no Noite Blues Andante, que é um ônibus especial dos bruxos, que só os bruxos conseguem enxergar ele, que leva ele até o Caldeirão Furado, onde ele encontra os Weasleys lá. Exatamente. Né? E aí o Harry todo preocupado, achando que ia ser expulso de Hogwarts, porque fez magia fora da escola, e isso não pode, é proibido e tal. Mal sabe ele que no mundo da magia tem coisa pior acontecendo. O que está acontecendo? Um grande criminoso fugiu da prisão de Azkaban, que é a prisão dos bruxos. A prisão de segurança máxima dos bruxos, né? Protegida pelos dementadores. E ninguém sabe onde ele está. A única coisa que se sabe, que tem uma pista, é que ouviram ele em um sonho dizer ele está em Hogwarts. E o nome desse bruxo? Sirius Black. Sirius Black, exatamente. Então, Harry embarca no trem, no expresso de Hogwarts, para seguir viagem para a escola de magia e bruxaria. Porém, no meio do caminho, o trem para e entram criaturas
diferentes, que são os Dementadores, Os guardas de Azkaban. Então, diferentes porque até então o Harry não conhecia os Dementadores. Exatamente. Nós também não. Nós também não. E eles entram porque eles estão revistando o trem pra ver Exatamente. se o Sirius Black tá escondido lá dentro, né? Exatamente. Porém, quando eles chegam na cabine onde o Harry tá com o Rony e a Hermione, e tem uma pessoa que até então, né, não foi apresentada a ele, os Dementadores atacam o Harry. O Harry sofre um ataque com isso e o professor Lupin acaba executando o feitiço. Exatamente, o feitiço do patrono e acaba salvando o Harry. Exatamente. E aí eles chegam em Hogwarts e é anunciado no primeiro jantar da noite que existem 2 novos professores na escola, que é o Lupin, que é o professor de defesa contra as artes das trevas, e o Hagrid, que é o que antigamente era o guarda-chaves de Hogwarts, agora ele é professor da matéria de criaturas mágicas. Exatamente. E aí no primeiro dia de aula, que o Harry, o Rony e a Hermione, a sala toda, vai para a aula de criaturas mágicas, o Hagrid apresenta para eles o hipogrifo, que é uma mistura de cavalo com águia, que é esse animalzinho que está aqui na capa. O nome dele é Bicuço. O nome dele é Bicuço. Existe todo um esquema para você conseguir montar num Bicuço. Você deve cumprimentar primeiro o hipogrifo. Se ele confiar em você, ele vai te cumprimentar de volta. E aí você pode montar. E o Harry consegue isso de cara, né? Logo na primeira ele já consegue, ele monta no Bicuço e sai voando pro Hogwarts. E aí o Draco Malfoy, para não ficar atrás, né? Como sempre, ele tenta montar também, mas o Bicuço não retribui a gentileza e acaba dando uma bicada no braço dele. E aí os Malfoys, com toda a influência que tem no Ministério da Magia, acabam levando o Bicuço para julgamento. Exatamente. Certo. Mas, além disso, ainda temos um mistério em torno da Hermione, porque ela está assistindo muitas aulas, ela está assistindo mais aulas do que os alunos normalmente estão assistindo ali, e ela some. Ela aparece e desaparece do nada. Exatamente. Eles estão andando, o Rony olha pra ele e fala, mas onde você estava? Você não estava aqui. E ela fala, não, lógico que eu tava, você não reparou em mim. Exatamente. Então existe esse mistério, o que a Hermione anda fazendo com tantas aulas, né? Exatamente. Como que ela some e desaparece do nada. Exatamente. E aí, um fato interessante que acontece, como teve aquele incidente na casa dos tios do Harry, o tio dele não assinou a autorização que ele poderia ir para Hogsmeade, visitar a vila que fica ali próximo do castelo, para comprar doce, comprar as coisas, tomar cerveja manteigada e tudo mais. Então ele fica sozinho no castelo. E aí, com muita pena, com muita dó do Harry, os irmãos Weasley, o Fred e o George, acabam entregando para ele o mapa do Maroto. O que é o mapa do Maroto? É um mapa de Hogwarts que mostra todas as entradas e saídas do castelo e a localização de todas as pessoas do castelo. E aí indica a direção para onde essa pessoa está indo. E aí o Harry, com o mapa do Maroto e com a capa de invisibilidade, ele consegue ir visitar Hogsmeade, né? E aí ele fica lá com a capa de invisibilidade junto com o Rony e a Hermione visitando a vila. Certo? Certo. Depois, como passa mais um pouco da história, já teve o julgamento do Bicuço e ele vai ser executado. Exatamente. Certo. E o Harry, o Ron e a Hermione, eles ficam sabendo da execução do hipogrifo e eles vão até a cabana do Hagrid. Dá um apoio moral, né? Nesse momento difícil. Exatamente. E quando eles estão na cabana, aparece quem? O Dumbledore. E o Ministro da Magia. Exatamente. Eles não podem ver que os 3 estão ali. Eles nem têm autorização para estar ali. Eles ficam no castelo. Então, eles saem escondidos da cabana do Hagrid e voltam pro castelo. Só que nessa volta, o que acontece? Aparece um cão preto, maligno, malvado, gigante. Que morde o Rony e arrasta o Rony pela perna para baixo do salgueiro lutador. E aí o Harry e a Hermione, né, vão atrás do amigo tentar salvar o amigo. Exatamente. A única coisa que a gente pode dizer é que esse caminho sai na Casa dos Gritos. Isso. Porque aí daí pra frente, tudo que acontece, se a gente contar, vai estragar a surpresa, e a gente não quer estragar a surpresa. Mas aí todos os mistérios que envolvem a Hermione, sobre o assassino que fugiu de Azkaban, o Sirius Black, todos os mistérios do livro acabam sendo revelados. Exatamente. Tudo começa a ser resolvido a partir desse momento. Exatamente. Certo? Então assim, o seu voto vai para? O meu voto vai para O Caçador de Pipas. Porque ele é um livro muito bom, realmente, não tem nem o que falar. Quem lê vai gostar.
E ele é o tipo de livro que você tem que ler com ele na cara, assim, se você estiver lendo ele no trem ou no ônibus, porque você vai chorar com ele. É um livro muito emocionante. Exatamente. E o seu voto vai para quem? Mesmo sendo um livro muito emocionante, meu voto vai para Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Pra mim, dos 7 livros, é o livro que eu mais gostei da série toda. Ele coloca novos personagens na história, coloca novos vilões, né? Os Dementadores aparecem, um mistério muito bacana. E o motivo principal pelo que eu voto nele eu não posso contar porque é revelado no final do livro, mas é uma coisa muito interessante, uma coisa que eu gosto muito, então o meu voto vai para o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Certo? Então, um voto para cada, um ponto para cada novamente na segunda categoria. E a próxima categoria, então? Nós vamos sortear agora a terceira categoria de hoje, que é... A terceira categoria de hoje é... Curiosidade. Falando da curiosidade, então, eu vou começar com Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Esse livro é o livro preferido entre os 4 primeiros livros da série. Tá? Isso segundo os 2.252 leitores que responderam a uma pesquisa do jornal escocês. O nome do jornal? The Scotsman. Entre os 4 primeiros, porque depois do quarto livro a saga toma um outro diferente, caminho, né? Até porque então no começo ela é uma série, ela começa com uma coisa bem infantil. Né? Bom, então ele inicia também a fase de transição da infância para a adolescência do Harry. É onde acho que o livro que ele começa a ficar mais chato, né? O Harry tá um pouquinho chato no livro. Os novos personagens que acabam aparecendo tiveram contatos com o pai e a mãe do Harry. Exatamente. Né? A J.K. Rowling disse que esse livro foi o mais fácil que ela escreveu de toda a saga, né? E um fato interessante é que o Sirius Black, que é o assassino procurado, fugitivo de Azkaban, ele é citado no primeiro livro do Harry Potter, bem no comecinho, nas primeiras páginas. É quando o Hagrid vai deixar o Harry na casa dos tios, ele aparece com uma moto. E essa moto é de quem? É do Sirius Black. E aí, quem já leu toda a saga, quem já viu os filmes, sabe que no último livro, quando eles vão resgatar o Harry da casa dos tios novamente, o Harry já aparece com a moto. Exatamente. Então a mesma moto que levou o Harry pequenininho lá no começo da história é a moto que vai resgatar ele da mesma no casa. último livro da mesma casa. Certo? Então, essa é a curiosidade do Harry Potter. E a curiosidade do Caçador de Pipas são duas, na verdade. Primeiro que em Portugal o livro chama-se O Menino de Cabu, e que aqui no Brasil teve uma versão de capa dura, primeiramente, e depois teve uma versão que é uma história em quadrinho do Caçador de Pipas, muito bonito também, um trabalho muito bem feito, muito legal de se ver. Certo? E assim, seu voto vai para? Meu voto vai para Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Porque eu acho muito bacana saber que assim, ele também é um dos meus livros preferidos. Então, por isso, acho que eu tô junto com a galerinha ali, mesmo achando Harry Potter chato nesse livro. E eu gostei bastante também dessa coisa de coisas que aparecem aqui, acabarem explicando muita coisa que aconteceu e que até que vai acontecer ainda. Meu voto vai pro Harry Potter também. Eu achei muito bacana essa sacada da J.K. Rowling com a moto do Sirius Black. Eu achei isso sensacional de colocar no começo da história e no fim da história a mesma moto utilizada para levar um bebê e depois resgatar o quase homem da história. Então meu voto vai para Harry Potter. Então assim, com 2 votos, Harry Potter marca o terceiro ponto do dia. Ok? Quarta categoria, você sorteia? Quarta categoria. Sorteio. Vamos ver se não cai. Ó, caiu só um. Ó, tá melhorando. A quarta categoria de hoje é... Prêmios. Prêmios dos livros, agora. Bom, e falando então dos prêmios de O Caçador de Pipas, o livro não teve premiações, nada muito grande, mas ele teve 5 milhões de livros vendidos em 70 países. Certo? E ele ficou 5 anos na lista dos best-sellers do New York Times. Então isso é uma coisa, por mais que não sejam prêmios, mas são coisas significativas. O New York Times é bastante concorrido. Exatamente. E os prêmios de Harry Potter? E os prêmios de Harry Potter, eu vou ler aqui porque são nomes bem complicados, vamos lá. Ele ganhou medalha de ouro no Nestlé Smarties Books Prize de 99, prêmio Whitbread de melhor livro infantil de 99, livro do ano pelo Prisoner Books Awards de 99, vencedor do prêmio The Booksellers da Booksellers Association de melhor autora do ano de 98
e ganhador do prêmio Whittaker Platinum Book Awards em 2001. São os prêmios do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E assim, o seu voto vai para? Meu voto vai para Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Não tinha como votar em outro, né? Ele teve muitos prêmios. Por Beleza. isso. E o seu? O meu voto vai para Harry Potter também, né? Pelos prêmios que ele ganhou. Ok? Ok. Então, com 2 votos, mais um ponto para Harry Potter. E a próxima categoria? E a nossa é a 5ª categoria de hoje. E a 5ª categoria de hoje é... Opa, vai cá. Dificuldade palatina. E a 5ª categoria de hoje é... personagem principal. Para vocês agora. Então, falando dos personagens principais para vocês, o personagem de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é o Harry Potter, né? É um garoto bruxo. Aqui no livro ele está com 13 anos, né? Então é aquela história que todo mundo já conhece. É um garoto que perdeu os pais quando ele era novo, né? No bebê ainda, que foi... os pais dele foram mortos pelo Voldemort, que ao tentar matar o Harry também, o feitiço acabou voltando pro Voldemort e ele acabou falecendo, entre aspas, né? E deixou o Harry com uma marca, que é um raio na testa. Esse é como se fosse um radar, um alerta de toda vez que o mal, o inimigo, está próximo, a cicatriz dói, certo? Certo. E aí, quando ele completa 12 anos, ele recebe uma carta de uma coruja, dizendo que ele é um bruxo e que ele deve se matricular na escola de Hogwarts. E lá ele conhece seus 2 melhores amigos, que é o Rony e a Hermione. E juntos, durante 7 anos, eles vivem boas histórias de mistério, magia, romance e tudo mais. Grandes aventuras. Grandes aventuras, né? Esse é o famoso Harry Potter. Certo. E o seu personagem principal? Meu personagem principal é o Amir, caçador de pipas. O Amir é um garoto nascido em 1963, né? Ele nasceu num rico e monárquico Afeganistão. Isso. E ele é órfão, a mãe dele faleceu no parto, né? É órfão também, igual o Harry, né? Só tem tem um pai ainda, Só que né? ele ainda tem um pai. E ele tem a melhor amigo, que é o Hassan, que é um Azara. Não, Lazara, que é aquela casta que eu falei pra vocês, que é a Exatamente. mais baixa que existe. E é o Amir também quem narra a história, o livro é narrado pelo Amir, Uhum. certo? Então, Esse é o personagem principal. esse é o personagem principal. Beleza. Seu voto vai para? Meu voto vai para o Amir, Amir? porque ele... Tudo bem que ele deu, não algumas mancadas, né? Mas ele deixou muita coisa passar, ele não teve atitudes, mas depois ele volta e acaba se redimindo um pouco de algumas coisas. Uhum. Entendi. Certo. Esse é o voto. O meu voto, apesar de gostar bastante de Harry Potter, meu voto vai pro Amir também. Eu acho que ele é um personagem que enfrentou muitas coisas fortes, coisas reais na verdade, né? Sim. Enfrentar toda a fúria dos afegães, do Talibã, aliás, né? Toda a fúria do Talibã, para ir atrás de uma rendição pessoal, é uma bela lição de vida, entendeu? Então o meu voto vai pro Amir, certo? Certo. Então, dessa maneira, com 2 votos, o 5º ponto de hoje vai para Amir no Caçador de Pipas, ok? Então, o vencedor da semana e o placar final é... O livro vencedor dessa batalha, então, é... Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, ok? E então, dessa maneira, o Harry passa para semifinal e vai disputar então a semifinal com a menina que roubava livros. Eita. Ou seja, a coisa ficou séria agora, muito séria. Conforme vai passando de fase, o funil vai ficando mais estreito e só os melhores livros vão seguir em frente, beleza? E nós, só relembrando, não é porque o Caçador de Pipas saiu da batalha que ele é ruim, não é isso, viu gente? Leia o Caçador de Pipas, vale a pena, é um super livro, é uma super história, enfim, né? Mas Harry Potter acabou levando os pontos de hoje, certo? Certo. Seus recadinhos finais, Murilo? Bom, então, se você curtiu o nosso canal, né, você pode se inscrever aqui embaixo, dar um gostei no nosso vídeo aqui embaixo também se você gostou do vídeo. Isso aí. Lá no Facebook você pode curtir a nossa página e segue a gente no Twitter também, que a gente vai atualizando tudo para vocês saberem mais sobre Todos os dias, toda semana. mais acesso aos vídeos. Isso aí. Então, é isso aí, galera. Nós estamos aqui para fazer um vídeo bacana para vocês. Se vocês tiverem sugestões, comentários, críticas, anotem aqui embaixo no YouTube ou na nossa fanpage, no Twitter, onde vocês quiserem. Entrem em contato com a gente.
que nós queremos fazer um bom vídeo pra vocês, beleza? Então, esse é o nosso vídeo da semana, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima quarta-feira com mais um Batalha de Livros, ok? Abraços Até mais. e até mais.